Hoje tem palavra de Deus para nós, amém? Quem está com fome de Bíblia aí? Queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Mateus 25. Aleluia. Mateus 25, 23. Glória a Deus. O louvor pode descer, muito obrigado. Cada vez melhor esse louvor. Deus é maravilhoso. Mateus 25, 23 no telão, por favor. Quero cumprimentar toda a família do Reino Sem Fronteiras. A Igreja Sem Fronteiras está nas suas casas, no mundo inteiro, assistindo online. Tem gente que espera o culto quase na madrugada lá na Europa, irmão, para assistir a gente. Glória a Deus. Inclusive, hoje nós tivemos batismo em Portugal. E o Hared e Laurinha estão em Portugal antes de embarcar para Gana. E o Hared está pregando hoje lá em Portugal, na família do reino que está nascendo lá. E teve batismos hoje lá, foi maravilhoso. Já vem uns missionários que querem ir para Portugal aí. Vamos mandar para o Paquistão, irmão. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar da qualidade mais importante que nós precisamos ter, a virtude mais importante que nós precisamos ter. Existe um versículo na Bíblia que todo mundo conhece: mulher virtuosa, quem a achará? Quem já leu? Quem já ouviu falar desse versículo? Mulher virtuosa, quem a achará? Mas também em Provérbios diz: o homem fiel, quem o achará? Ou seja, se a Bíblia está dizendo dessa forma, quem achará um homem fiel? O que o texto nos revela é que é uma qualidade, difícil de achar. Inclusive, eu vou dizer para você que é o bem mais precioso que Deus pode achar na terra. O tesouro que Deus está procurando. Repita comigo: fidelidade é o maior tesouro que Deus está procurando. Olha o que eu vou te dizer. Nós sonhamos com ter uma igreja muito grande para poder impactar as nações. E um dos homens de Deus que nós admiramos, seguimos e nos inspiramos é o Bishop Dag Heward-Mills, de Gana, onde vai estar o Hared e a Laurinha estudando lá na escola dele. E ele já fundou, né, através do ministério dele, mais de 6.000 igrejas. Glória a Deus aí, não? E em todas as palavras que ele dá sobre crescimento de igreja, ele sempre diz a mesma coisa: que o segredo de uma igreja grande é uma igreja que tem gente fiel. Engraçado que ele não disse que o segredo é uma igreja cheia de gente talentosa. Ele não disse que o segredo é uma igreja cheia de gente com unção, cheia de gente que opera milagres. Não, ele disse gente fiel. Uma grande igreja precisa de gente fiel. Amém? A fidelidade, hoje, cada vez mais, é mais difícil encontrar. Nós estamos vivendo numa época onde tudo é muito fácil de existir. A maior tentação que você vai ter, e nós estamos vivendo um tempo de muita tribulação, um tempo de muita guerra, um tempo de muita opressão, e a coisa vai apertar mais. Nós estamos vendo aí as notícias de guerra e rumores de guerra.
E qual é a primeira maior tentação que todos cristãos, na hora da pressão, passam? Vontade de desistir. Desejo de desistir. E eu quero dizer para você, Deus espera que você seja fiel até a morte. Perseverar é necessário. Deus está contando com a sua perseverança. É muito fácil você perseverar quando tudo está de boa, mas Deus quer que você persevere até no pior momento que esse mundo possa estar passando. Amém? Talvez você não consiga absorver toda a pregação hoje. Eu vou dizer algo, se você talvez esqueceu o resto da pregação, mas guardar o que eu vou falar agora, para mim, eu já vou sentir satisfeito de você ter entendido essa revelação, esse entendimento. Muita atenção. Não existe nada que eu ou você possamos oferecer a Deus, que Deus precise, ou que faça falta a Deus, ou que Deus tenha necessidade, absolutamente nada. Só existe uma coisa que nós temos, que podemos oferecer a Deus, que Deus não tem. Com isso eu quero dizer que Deus não está procurando e Deus não precisa dos nossos talentos, dos nossos dons, do nosso dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Às vezes você quer oferecer o seu dinheiro para Deus. E não é o que Deus precisa. Deus é dono do ouro e dá. Tem gente que fala assim, eu quero dar a Deus a minha voz. Assim como você, tem mais 1 bilhão de pessoas que têm oferecido a voz para Deus. Não, eu quero oferecer a minha disposição para pregar. Assim como você, tem milhões de pessoas que também estão oferecendo, muito melhor que você e que eu, uma boa maneira de pregar. Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus não está atrás do seu carro, Deus não está atrás da sua casa, Deus não precisa de nada que nós temos. Deus, a Bíblia diz que para levantar pregador, se a gente não pregar, as pedras vão pregar. Então Deus não precisa de pregador, Deus não precisa da sua voz tão linda para você cantar. Ele quer, outra coisa é Ele precisar. Pastor, então o que eu tenho? Só existe uma coisa que você tem, que Deus não tem. Só existe uma coisa que você pode oferecer para Deus, e Deus não tem isso. A sua fidelidade. A sua fidelidade é a única coisa que Ele deu exclusivamente para você, e só você pode dar para Deus. E é o que Ele mais está procurando, é o que mais Ele está desejando. Ele não está atrás do seu dinheiro, Ele não está atrás do seu talento, Ele não está atrás do seu dom, Ele não está atrás da sua empresa. Se você hoje perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele só diz uma palavra, a sua fidelidade. Se você prestar atenção, você vai ver que as pessoas mais abençoadas por Deus não são as mais talentosas. O meu mundo é o mundo dos pastores, é o mundo de igreja. Né? Eu estou há mais de 20 anos, I'm long time in this business. Né? 20 anos que eu estou nesse mundo de pastores. E no nosso mundo de igrejas, pastores e conferências, você observa, né? A gente quando é novo, principalmente pregador impetuoso, né? A gente olha e fala assim, rapaz, aquele cara ali que tem uma igreja tão grande, tão poderosa, tão próspera, tão maravilhosa, no meio lá da rodinha, está cheio de pregador que prega melhor que ele. E às vezes rola um comentário, rapaz, qualquer um de nós prega melhor que esse caboclo aí. Às vezes você vê um cara que Deus entregou para ele uma mega igreja tremenda. E não tem tanta unção assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem milhões de pessoas que pregam melhor que o apóstolo Pedro Medina. Milhões de pessoas que têm mais unção que o pastor Pedro Medina. Mas preste atenção. Se Deus
me colocou nessa igreja não é pelo meu talento, é porque faz 20 anos que eu tenho fidelidade incondicional e perseverando diante de Deus. Deus não abençoa talentoso, Deus abençoa fiéis. Ah, mas eu prego melhor. Deus não precisa de uma pregação grande. Ah, mas eu posso. Não. Como que está a sua fidelidade? Será que ela é de Deus? Às vezes você vê um irmão. Isso acontece. Você vê um irmão que fala assim, rapaz, aquele irmão ali é tão simples. Aquele irmão ali não fez a faculdade que eu fiz. Aquele irmão ali não tem o conhecimento que eu tenho. Não vem de uma família boa. E como é que Deus deu para ele uma empresa tão grande? Porque ele é fiel. Quem está entendendo? Isso acontece nas empresas. Como que é isso nas empresas? Você vê vários funcionários, vários vendedores. Tem um que vende, irmão, sempre supera a meta, é o melhor vendedor de todos, é o cara que você fala, meu Deus, esse cara é top. Só que na hora de colocar alguém de sócio e gerente, coloca o outro. Aí aquele que é o melhor fica revoltado, fala, mas eu fiz o maior resultado. Ei, o patrão não está atrás de uma pessoa com resultado para colocar em liderança, ele está atrás de alguém fiel. Aí você fica revoltado. Não, mas quem mais deu resultado foi eu. Não interessa. Por mais que você dê o resultado, você chega tarde, você responde mal, você não honra, você está cheio de problemas, você falta e não avisa. Não interessa o teu resultado, cai por terra. Ei, deixa eu te dizer, o teu dom, os teus talentos, tudo cai por terra quando você não tem fidelidade. Um dia eu postei um vídeo falando assim, e eu continuo crendo nesse vídeo. Deus não está procurando adoração. Aí teve um pessoal aí de uma turma aí, de um canal, sei lá, Facebook, Reformados do Inferno, uma coisa assim. Não, do Inferno fui eu que acrescentei. Eles pegaram o meu vídeo, botaram um chifre na minha cabeça e falaram assim, pastor herege, né, uma coisa assim. Reformado, não sei o quê, a turma do Nicodemos. E aí, porque eu falei assim, Deus não está procurando adoração. E eles ficaram revoltados com essa frase. E eu vou dizer de novo, Deus não está procurando adoração. Eu desafio qualquer teólogo no planeta Terra a me provar que Deus está procurando adoração. Não está. Deus não precisa de adoração. Tem bilhões de anjos adorando Ele 24 horas lá no céu. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não tem problema de autoestima, irmão. Ai, me adora, por favor. O texto diz, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. E se Deus está procurando verdadeiros adoradores, o texto está dizendo então que é difícil achar um verdadeiro adorador. O que mais tem a maioria é falsos adoradores. Todo mundo é capaz de entregar adoração a Deus. Poucos são capazes de serem verdadeiros adoradores. Pastor, então explica esse negócio. Porque ainda não entendi. Tem umas carinhas aí de gente que parece que já... né? Mas está chupando limão já. Não está entendendo nada esse pastor está falando. Deixa eu explicar mais simples para você. Ficar muito claro de você entender. Diga comigo, Deus não está procurando adoração. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Olha a diferença. Imagine você, mulher. Quantas são casadas aqui? Ok. Qualquer mulher pode imaginar isso. Imaginem um homem chegando na casa dele com um buquê de 50 rosas. Uma rosa hoje mais ou menos R$20 a média. Dá o quê? R$1.000, né? Imagina um buquezão assim, 20 rosas. Lindo. 50 já é profeta, 50 nações.
Aí vem, buquezão lindo, ele chega em casa, ele faz aquela coisa, né? Chama a campainha, assim, mas ele mora na casa. Aí a mulher abre, ai, olha minhas flores. Mas, diga comigo, mas... A mulher tem um rastreador no celular dela. E naquela noite anterior, que ele disse que estava viajando, ele estava no endereço do amante. E para piorar, a amiga dela foi lá e tirou foto ainda deles dois. E ela já estava com as fotos. Agora o caboclo chegou com as... Que valor que tem essas flores, irmã? O que a irmã vai querer fazer com essas flores? Enfiar no olho dele com aquele espinho. Preste atenção. Assim como a mulher não está procurando flores, o que ela está procurando? Um homem fiel. Deus não quer o teu beijinho, Deus não quer o teu levantar a mão, Deus não quer uma oferta, Deus quer a sua fidelidade. E se você é fiel, então depois as tuas flores terão valor. Se você é fiel, então a tua oferta vai ter valor. Se você é fiel, então depois o teu levantar as mãos terá valor. Não, tem gente que vem aqui, Jesus, tu és tudo para mim, manda beijo para o Senhor. Chega no estacionamento, irmão, liga o carro, já bota lá o sertanejo. Eu nem sei cantar nada disso, mas... Aqui está mandando beijinho para Jesus, ali está dando beijo de língua com o diabo. Ele acha que Deus está atrás da oferta dele. Acha que Deus está atrás do grito dele. Não é que Deus não quer. Deus não precisa. Agora, quando vem de um verdadeiro adorador, aí tem poder. Agora, irmã, pensa na mesma situação. O cara chega na sua casa, com 50 rosas, caixa de bombom, né? Um relógio da Swarovski. E fala, meu amor, estive pensando em você nessa viagem. E ela sabe que é verdade. Ela sabe que ele é fiel. Ela sabe que ele ama ela. Ela vai querer? Ainda que fosse só uma rosa, irmão, teria valor para ela. Não é a quantidade de rosa. Está entendendo? E aí aquele dia vai ser um dia de avivamento para aquele varão. Vai ser só glória, irmão. Aleluia. É ou não é, irmãos? Irmãs, amém? Amém. Olha aí, varão, estou te dando uma aula. Aprende, varão. Está entendendo? Seja fiel. Deus está procurando gente fiel. Gente que não tem duas águas, não está em dois lugares. Gente séria. E você só vai ter mais de Deus o dia que você for fiel. Vou falar uma verdade aqui, irmão. Tem gente que vai se ofender. Mas fazer o quê? Tem gente que não sabe o que é ser abençoado por Deus. E não interessa quanto tempo está vindo na igreja. Porque quando alguém é abençoado por Deus, irmão, dá para perceber. Rapaz, que esse homem está abençoado, essa mulher está abençoada. Tem gente que nada, irmão, tudo que ela tem está estragado, está quebrado, está rachado, está emendado, está colado com cola super bonder, está costurado, está remendado, está encardido, está fedido, é doado. Não é dela, é emprestado, está devendo, é desgraça tudo a vida dela. Deus nunca deu nada para ela. Sabe por quê? Sabe quando Deus vai começar a te dar as coisas? Quando você for fiel no pouco, Deus vai começar a te colocar no muito. E tudo começa primeiro com a sua família. Você precisa ser fiel com a sua família.
Tem gente que chega para mim assim, pastor, eu estou contigo, 50 nações. Rapaz, você não é fiel nem com a sua mulher, você vai ser fiel comigo. Eu posso ter cara de besta, irmão, mas besta eu não sou. Conta para outro. Teve um que teve a cara de pau, trouxe amante aqui. Falou, pastor, quero que o senhor me abençoe. Estou trocando de mulher. Eu falei, cara de pau. Corajoso. Ele procurou o pastor errado, irmão, porque não durou 2 minutos com a reunião. Picou a mula. Seja fiel com a sua família. Seja fiel com os teus filhos. Seja fiel com a tua esposa. Amém? Posso falar uma verdade? Mais uma? Sim? Preste atenção. Você só valoriza algo que você é fiel. Preste atenção. Olha o que eu vou te falar. Você só pode valorizar algo o que você é fiel. Se você é fiel à sua esposa, você vai valorizar ela. Se você é fiel à sua igreja, você vai valorizar a sua igreja. Se você é fiel ao seu pastor, você vai valorizar o seu pastor. Mas quando você não é fiel a algo, não é fiel ao teu sócio, não é fiel à tua empresa, não é fiel às tuas verdades, aquilo não tem mais valor para você. E aí você começa o quê? A valorizar a grama do outro. Você não é fiel. E aí o que acontece? Preste atenção no que eu vou te falar. Muita atenção. Você pode ver que o homem que só tem olhos para a sua própria esposa, o homem que só tem olhos para aquela que ele é fiel, ele desfruta do casamento. Ele é feliz. Ele vê as virtudes dela, ele vê a beleza dela, ele cuida dela. Mas quando o homem tem olhar para muitas mulheres, e ele olha aqui, olha lá, olha ali, olha lá, olha para todos os lados, ele é um olhar infiel, o que acontece? Ele despreza a própria esposa. Ele não consegue ver a beleza da própria esposa. Ele não consegue valorizar a própria esposa. Sabe o que acontece com a fidelidade? A fidelidade é como se fosse um depósito. Você tem tanto tempo depositando fidelidade que quando o problema vem, você fala assim, sabe de uma coisa? Tem tanto tempo que eu investi nisso aqui, eu não vou desistir. Quando você desiste é porque você não semeou fidelidade. Casamento que vem semeando fidelidade, quando vem a crise, permanece, porque você olha e fala assim, não, meu depósito está muito alto de fidelidade. Quando você semeia a fidelidade na igreja e está ali 1 ano, 2 anos sendo fiel, quando vem o momento da crise, você fala assim, eu não vou sair da igreja, porque fez 2, 3 anos que eu estou aqui investindo a minha fidelidade e não é agora que eu vou desistir. Mas quando você não investe fidelidade, irmão, tanto faz com essa como com outra, tanto faz com essa igreja como com outra, tanto faz com esse pastor como com outro, tanto faz com esse sócio como com outro, tanto faz com esse amigo como com outro, e assim você não constrói nada na vida. Isso é para o povo da internet. Aqui não tem ninguém assim. Você tem que ser fiel à sua família. Seja fiel à sua igreja. 2, amém. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel ao seu pastor. Seja fiel à visão que Deus colocou você para servir. Investe, semeie investimento de fidelidade. Muita gente não entendeu. A gente chega assim, acaba o culto aqui, tem gente que quer me segurar aqui, vem com o currículo para mim. Apóstolo, olha, eu já fiz teologia, eu já fui missionário, eu já preguei, Deus já me usou. Então acha que currículo impressiona, pastor? Sabe o que impressiona? Quando alguém chega humilde e diz assim, pastor, eu já fui muitas coisas, mas olha, eu cheguei aqui, vou sentar, vou aprender, eu quero ser um filho fiel, eu quero que o senhor me ensine o que o senhor quer que a gente faça aqui na casa, e conte comigo para o que o senhor quiser. E aí eu vou começar a observar a fidelidade desse cara. Irmão, já teve gente aqui que foi o melhor músico, o melhor não sei o quê, e ficou de banco e nunca subiu. Pastor, porque o senhor não valoriza? Não, porque primeiro eu valorizo a fidelidade. Porque púlpito não é lugar para você colocar estrelinha.
Púlpito é lugar para você colocar gente fiel a Deus que não vai desonrar o nome de Jesus. Você tem que ser fiel ao teu chamado. Meu Deus. Estou cansado, irmão, de gente. Pastor, eu tenho um chamado. As pessoas romantizam o seu chamado. Pastor, eu comecei o chamado, mas desistiu na primeira prova, irmão. Que fidelidade ao chamado é esse? A pessoa romantiza o chamado, ela acha que é um mar de rosa. A pessoa chega assim, pastor, Deus me chamou para ser missionário. Aí fala, nossa, que tremendo. Porque você tem noção do que você está falando, irmão? Não tem noção. Você quer ser turista gospel. Quer viajar à custa do evangelho. Ai, já está fazendo as malas. Aí tu manda o cara para a missão, não dá 30 dias, o cara está ligando. Ô, pastor, meu tempo acabou aqui. Acabou o quê, meu filho? Tu não teve... Seja fiel ao teu chamado. Vai até o fim. Para de mimimi. Não, eu só gosto do meu chamado quando está legal. Você acha que é fácil nós passar aqui pela prova que nós passamos de Covid, igreja fechada, meia dúzia de pessoas, dívida e coisa para pagar? Era fácil chutar o pau da barraca. Mas aí eu falei, Deus, o Senhor falou. Eu ainda falei para a igreja, eu falei, se Deus mandou abrir essa igreja, eu vou até o fim. E vocês vão ver que Deus vai abençoar. É assim que tem que ser. Sabe, eu cuido de vários pastores, mais ou menos uns 40 pastores. E nesse último ano, eu não sei porquê, eu acho que Deus soprou um pouco o nosso nome pelo Brasil. Muitos não me procuraram, muitos entraram debaixo da cobertura. E sabe de uma coisa, irmão? A maioria não fica um ano. E diz, pastor, sou eu, meu pastor, quero que está debaixo da tua cobertura. Não dura um ano. Ah, não, pastor, obrigado. Sem contar a quantidade deles que já fecharam as igrejas em menos de um ano. Mas nem deu um ano, já está fechando. Seja fiel ao teu chamado. Tem gente que todo dia, toda semana, o chamado dela muda. Pastor, hoje eu estou me sentindo missionário. Hoje eu estou me sentindo profeta. Hoje eu estou me sentindo pilar financeiro. Hoje eu estou me sentindo cantor. Seja fiel ao teu chamado. É triste, irmão, a quantidade de pastor que abandonou o ministério, que abandonou tudo, que largou tudo. E depois vem me dar a lista de talento. Quero ver tua fidelidade. Seja fiel com as suas finanças. Sabe o que Deus não te dá mais? Que você não é fiel no pouco. O maior princípio de prosperidade que eu já vi na Bíblia é o princípio de fidelidade. Quem é fiel no pouco, foi o que nós lemos hoje. Deus vai colocar no... Seja fiel. Não seja fiel quando é agradável. Não seja fiel quando a coisa está indo bem. Não seja fiel porque me interessa. Seja fiel sempre. E aí você vai ver como Deus vai te prosperar. Sabe, igreja, eu não preciso de 5.000 pessoas ofertando aqui e para fazer volume. Eu preciso de 300 fiel. 300 que eu falo assim, faça sol, faça chuva, faça Covid, faça o que for. Tem 300 aqui que nunca vão parar de ser fiel nas suas finanças. O que é mais fácil, ser fiel no pouco ou no muito? No pouco. E Deus vai te provar no muito. Você vai ali no pouquinho, ganha 1.500, está lá 150 de dízimo, tudo está indo, né? Já é difícil, tal. Mas Deus está te observando. Aí daqui a pouco Deus te dá uma comissão de 30 mil reais. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Ai, o dízimo é 3 mil. Deus o livre. Aí, irmão,
O irmão dá uma sumida. Cadê aquele irmão? Ele sumiu. Aí você liga para ele, não, pastor, estou resolvendo umas coisas aqui, tal, outro dia eu volto. O cara não vem no culto só para não devolver o dízimo. Porque ele sabe que se ele sentar aqui, o Espírito Santo vai chamar, ei, fui eu que te dei. Mas ele não quer ser fiel. Mas nessa igreja, Deus está levantando gente fiel. Tem gente que já está 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui, irmão, que, olha, eu sou o pastor mais feliz do mundo. Eu não troco vocês por nada nesse mundo, porque Deus me deu uma igreja fiel. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por vocês. Glória a Deus. Você tem que ser fiel com os dons que Deus te deu. Eu ministro curas e milagres desde 1 ano de crente. 17 anos eu fiz o primeiro evento Cruzada de Milagres. Ou seja, então faz 20 anos que a gente está com operação de milagres. E Deus sempre foi deu essa graça sobre o nosso ministério. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu estava numa roda de pastores. E naquela roda de pastores, um pastor infeliz disse assim, esse negócio de curas e milagres não pega mais. Esse negócio de curas e milagres não está mais na moda. Esse negócio de curas e milagres não serve mais para este tempo. Agora nós temos que pregar graça e coaching. Ele falou isso na roda. E todos os pastores concordaram e eu fiquei calado. E aquilo feriu meu coração. E sem eu perceber, eu parei de ministrar cura e milagre. E comecei a pregar prosperidade e outras coisas. Mas graças a Deus que você tem um pastor que se fecha no quarto para falar com o Papai do Céu. Um dia eu estava no quarto falando com o Papai do Céu, trancado. Eu recebi a maior repreensão de todos os tempos na minha vida. O Espírito Santo falou assim para mim, você ficou mais de 10 anos pagando preço para mim te dar esse dom, que eu não dei para quase ninguém. E agora você está enterrando esse dom. E Deus disse assim, tem gente que está doente e está morrendo e não foi curada, e estão passando mal e a culpa é sua. Porque quando Deus te dá o dom, junto com o dom vem a responsabilidade. Eu me arrependi, eu chorei naquele dia. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou parar de orar pelos enfermos. Nunca mais eu vou parar de proclamar que o Senhor cura, ressuscita morto. Essa igreja sempre será uma igreja de milagres. Essa igreja sempre será uma igreja do sobrenatural. Eu vou ser fiel com o dom que Deus me deu. Não vou negociar meu dom. Que dons Deus tem te entregado? Seja fiel a esse dom que Deus te deu. Que talentos Ele te entregou? Não enterre esses talentos. Que projetos Deus te deu? Não enterre esses projetos. Seja fiel com o que Deus te deu. Aleluia. Tem um glória a Deus. Sabe, meu querido? Diga comigo, Deus abençoa gente fiel. O mesmo texto, não dá tempo para mim falar aqui, mas vai dizer assim, né? Servo bom e fiel. E diz assim, que aquele que tinha muito lhe foi dado ainda, e aquele que não tinha, até o que não tinha lhe foi. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Deus não é comunista, graças a Deus. Nem socialista. Porque uma vez eu falei, eu pensei assim, né? Novo, pastor jovem. Falei, Deus, por que ali tem uma igreja de 10 mil membros e ao redor daquela igreja tem 300 igrejas com 30, 40, 50? Eu podia, né, dar um pouquinho para os pastores, coitado deles. Estão tudo padecendo. E Deus falou assim, não é assim que funciona. Aquele que eu dei 10 mil, ele me foi fiel com 30, com 40, com 50, eu cada vez fui dando mais para ele. E aqueles que têm 30, até com aqueles lá eles não é fiel, até aquele lá eu vou tirar e ainda vou pôr para o de 10 mil também.
Sabe quando que essa igreja vai crescer mais? Quando a minha liderança e eu fomos fiéis, a gente vai ser fiel com esses que estão aqui. Se a gente não é capaz de cuidar de 1000, como é que vai cuidar de 10.000? Então nós temos que mostrar para Deus que nós somos fiel com os 1.500, 1.600 que estão aqui. Temos a capacidade de cuidar deles. E Deus disse, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, agora eu vou te dar 10.000. Então, pastor que está aí reclamando que a igreja dele não cresce, seja fiel com os 20 que Deus te deu, seja fiel com os 30 que Deus te deu, honre eles, cuide deles e Deus vai acrescentar mais. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Como que funcionou essa história da igreja crescer? Eu recebo convite para pregar fora todos os dias. Eu não estou exagerando. Hoje nosso nome está conhecido na internet. Todo dia, alguém pela internet, na igreja ou no meu WhatsApp, algum pastor, de alguma forma chegam convites para pregar. E o que eu faço? Digo a mesma resposta para todo mundo. Não faço mais agenda. Por quê? Porque eu tenho uma igreja para pregar. É essa igreja aqui que eu vou ter que render contas a Deus quando eu chegar lá no céu. Deus, está aqui o povo que o Senhor me deu. Eu não vou dar conta pelas igrejas que eu vou pregar por aí, é por você. E é por isso que eu não venho aqui pregar uma coisa para massagear o seu ego. Eu venho aqui pregar a verdade para te confrontar, para você mudar, para você dar fruto, para Deus se agradar de você e para Deus dizer assim, filho, você foi bom e fiel. Deixa eu falar uma coisa. Deus nos compara a ovelhas, amém? O texto ainda diz assim, somos ovelhas do seu pasto, né? E Jesus também disse, eu sou o bom pastor. Então, Deus nos compara a ovelhas e Ele espera que sejamos como ovelhas. E sabe qual é a maior característica de uma ovelha? Diga comigo, ovelha é fiel. Olha que coisa interessante. Eu vi um vídeo uma vez, fiquei encabulado. Tinha um lago, montanhas, assim, um lugar bem bonito. E estava cheio de ovelha bebendo água ali do lado daquele lago. Mas muita, sei lá, devia ter 2, 3 mil ovelhas. Muita ovelha. E os pastores, tinha uns 4, 5 pastores ali num canto, conversando e fizeram o vídeo. E as ovelhas deles estavam todas misturadas lá bebendo. E elas eram todas iguais. Tudo branquinha, tudo normal. Quando deu o horário, cada pastor foi para um lado, cada um fez o seu chamado para suas ovelhas, e não precisou, deram as costas, e quando olharam, cada ovelha estava seguindo o seu pastor. Cada um fez o barulho lá, né? Se fosse eu faria assim, ah! Aí essa ovelha já sabe. Ou faria, opa, fez a já vamos atrás. Não precisou do pastor ir lá, puxar, amarrar a ovelha, arrastar. Não, ela já era. Diga assim, ovelha é fiel. Então, meu querido, você é uma ovelha? Você é fiel? Você segue a voz do seu pastor? O próprio Jesus disse que ouve a voz de outro pastor e não segue. Segue a do seu pastor. Porque ela é fiel. Então, muito cuidado. Cuidado. Eu vou dar uma alerta para você aqui. A primeira coisa que o diabo vai tentar colocar no seu coração, para desligar você da fidelidade, é o espírito de independência. Repita comigo, cuidado com o espírito de independência. Ovelha, ela obedece, ovelha, ela é fiel, ovelha, ela segue, ovelha, ela depende do pastor.
Ovelha, ela gosta de estar no cercado. Ovelha gosta de andar em rebanho. Irmão, você quer ver ovelha? Quando não está no rebanho, ela entra em crise. Ela gosta de estar no rebanho. Pode ver, irmão, tem gente que está em casa, ele fica xoxo assim. Mas quando chega na igreja, eu cheguei agora aqui no rebanho, olha o rebanho. É verdade. Porque é ovelha. Diga comigo, toda ovelha ama congregar. O prazer da ovelha é congregar. Agora, quando entra o espírito de independência em você, preste atenção no que eu vou te falar. Só porque você está sentado aqui hoje numa igreja, não significa que você é ovelha. Porque na fazenda não tem só ovelha, tem porco, tem cachorro, tem cobra, tem raposa, tem serpente, tem tatu. Quem será o tatu da família do... Então não acha que porque você está sentado aqui que você é ovelha. Sabe qual que é o espírito de independência, irmão? É espírito de serpente. Pergunta a pessoa que está lá, você é ovelha ou é serpente? Se está do lado da sogra, pergunta com mais vontade ainda. Ei, alguma vez você viu alguém pastoreando e 15 cobras seguindo o pastor assim? Não. Alguém já viu? Por quê? Porque cobra, ela é independente, ela não segue ninguém. Irmão, cobra nasce, preste atenção, eu estudei. Cobra nasce, no primeiro milésimo de segundo, ela já é independente. Ela não faz, nem a mãe, ela não reconhece nem pai nem mãe. Nasceu, já é independente. Você já viu cobra mamando? Irmão, cobra não mama, irmão. Como que vai mamar com aquela... E cobra fica nos cantos, fica escondida, não anda no rebanho, ela fica solta, ela fica com cara de que chupou limão. Não é ovelha, irmão. Cuidado com o espírito de cobra. Cuidado com ser serpente. Sabe qual a diferença entre a ovelha e a serpente? A ovelha é humilde. A serpente, ela é orgulhosa, ela se acha autossuficiente. Talvez você esteja hoje aqui, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, não preciso de doutrina, eu não preciso de palavra, não preciso dos cursos da igreja, não preciso de nada. Está fazendo o que aqui então? Eu começo a desconfiar então, por que você está aqui? Porque você quer estar no meio do rebanho, mas não quer ser parte do rebanho. Então você é lobo que quer comer meu rebanho? Não quer estar no rebanho, mas não quer ser rebanho? Então, algum benefício você quer do rebanho? Está aqui para fazer networking? Para fazer multinível? Está aqui para dar um golpe, para oferecer 10% ao mês com esse trade dos infernos? Está aqui para arrumar uma namorada dessa aqui, eu aqui, ó. Essas irmãs que nós estamos aqui trabalhando para fazer ela uma mulher de Deus, agora você vem aqui, urubu. Sem café está um som aqui desse jeito, irmão. Deus quer que você seja ovelha, dependente, que gosta de estar no cercado, gosta de estar no meio do povo, gosta de andar em rebanho, ouve a voz do seu pastor. Preste atenção, muito séria essa história de ouvir a voz do seu pastor. Porque lembra que eu falei, se você valorizar a sua esposa, você ser fiel a ela, você vai valorizar e vai desfrutar cada vez mais, sim ou não? Mesma coisa o pastor. Você não precisa ficar ouvindo outros pastores. Não é que é pecado ou deixa de ser pecado, não convém, não faz bem, não é bom. Você vai lá e escuta um pastor endemoniado na internet. Não, porque esse negócio de dízimo não existe, é coisa da lei, do Velho Testamento.
Aí você chega no culto aqui, o apóstolo diz, irmão, que coisa mais linda é ser dizimista, ser fiel a Deus. Aí você já faz cara de que chupou limão. Você, pastor, não bate com o outro que falou lá. Então vai seguir o outro. Vai na igreja dele. Você traz esse ambiente ruim para a minha igreja. Fica lá. Um dia chegou um irmão aqui, pastor, você viu que a igreja ali da esquina está dando 50% de desconto no dízimo? Tem uma igreja de Balneário que é 5%, irmão. Tem igreja para tudo que é doido nesse mundo, irmão. Vai para lá. Deixa nós. A gente ama dar dízimo na família do rei. A gente ama ser fiel a Deus nos dízimos. Então você fica ouvindo um monte de pastor, chegar na hora, você não desfruta do culto, você não desfruta da pregação. É a mesma coisa você torcer para o Flamengo e torcer para o Fluminense ao mesmo tempo. É um infiel. Você vai apanhar da torcida do Flamengo e do Fluminense. Então vai apanhar. Você conhece alguém que torce para o Grêmio e para o Colorado ao mesmo tempo? Tem uns irmãos aí que quer ser infiel, ele torce para 2 times ao mesmo tempo. Aí quando joga os dois, o que você faz? Você leva, Sabe, irmão, você tem que torcer pelo seu pastor, torcer pela sua igreja, ter orgulho da sua igreja, ser fiel. Quando o pastor está pregando aqui, você tem que gritar, gol, aleluia, é isso aí, meu pastor, nós estamos juntos, vamos 50 nações. Você tem que vibrar com a sua igreja, vibrar com o seu time, vibrar com a sua torcida, botar a camisa, essa é a minha casa, essa é a minha igreja, esse é meu pastor, prega mesmo, pastor. Au! Dá para olhar na cara do irmão que ele torce para 2 times, irmão. Quem torce para 2 times, irmão, faz cara de político na hora do culto. Eu, cara de político? Sobe o louvor aí, que senão a coisa vai apertar. Não é que é pecado você ficar ouvindo outro. É que você fica contaminando a unção. Às vezes Deus tem uma coisa tão tremenda para te entregar aqui. Escolhe, irmão. Estou falando que você tem que me seguir. Eu não sou... Essa igreja não é a melhor do mundo. Mas escolhe a que você vai estar. Você vem aqui no domingo, mas na sexta-feira você gosta de ficar procurando falso profeta em Camboriú. Que eu estou sabendo. Aí o apóstolo vem aqui e te dá uma profecia e fala assim, filho, você vai ser um grande empresário. Aí você vai lá no falso profeta, lá não sei aonde, na biboca, no quinto dos infernos. Aí vem um cara que não tem, você nem sabe a história do cara, nunca construiu nada na vida. Aí ele olha para você e fala assim, fizeram macumba para você. É assim que começa o falso profeta. Ai, meu Deus, fizeram mesmo. Mas eu vou te livrar da macumba. É só R$1.000 se você me ofertar que resolve. Seja fiel na sua igreja. Onde está escrito na Bíblia que na igreja nós vamos ficar aqui com um monte de profetada. A maior profecia de todas é a palavra de Deus. O dia que Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Mais vale Deus falar uma vez com você, que essa vez seja séria, do que um monte de profeta falso ficar falando 1000 coisas para você, irmão. Eu ficava indo nessas vigílias. Toda vigília que eu ia era um profeta. Você vai gravar CD, Medina, ó, para você ver. Depois eu ia na outra vigília, você vai ser missionário. Ai, você vai para o Japão. Não, eu ficava perdidinho, irmão. Porque cada vez um falso profeta falava uma coisa para mim.
Outro falou que ia ser cantor de rock e gospel. Imagina se eu fosse ouvir essas pragas, velho. Você tá doido? Onde que eu ia parar? Ouça o seu pastor. Pastor, o que você me vê? Está com crise de identidade, sabe por quê? Porque você ainda não aceitou minha paternidade no seu coração. Aí você fica procurando aí qualquer voz, qualquer louco, qualquer gente para falar na sua cabeça. Não é que é pecado ouvir outro. É que você escolheu o seu. Você tem orgulho do seu. Aí quando você investe em fidelidade, você vai valorizar cada vez mais. É gostoso investir em fidelidade. Não é legal ser independente. Cuidado com gente independente. Cuidado quando o pastor fala assim, vamos todo mundo para cá. O pastor, não vou. Cuidado quando você vê alguém, que o pastor diz assim, levanta a mão, ele baixa a mão. Cuidado quando o pastor fala assim, vamos ofertar, ele sai. Cuidado quando ele fala assim, vamos aplaudir o Senhor. E ele faz cara de que não está acontecendo nada. Espírito independente. O Espírito Santo está te chamando hoje. Vamos ser o rebanho de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Ainda sentados. Aleluia. Pede para Deus te ajudar a ser fiel. Fala, Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser constante. Deus, eu quero permanecer. Deus, eu quero dar fruto. Aleluia. Pede ajuda para Deus. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda, me perdoa, Senhor. Quero ser fiel a Ti. Quero ser fiel à minha família. Quero ser fiel aos meus dons. Quero ser fiel ao meu chamado. Quero ser fiel à minha igreja. Quero ser fiel ao meu pastor. Aleluia. 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 Adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra Ti, não abro mão do céu, mediante da morte, prefiro ser fiel. Aplauda o Senhor Jesus, agradece a Ele. Aleluia. Jesus, antes de morrer, Ele fez uma oração. Eu recomendo você ler lá depois, João capítulo 17. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que vai morrer daqui 3 horas, certeza, impossível, vai morrer, sim ou sim, e você vai orar daqui essas 3 horas, como seria a sua oração? Com certeza você não vai orar para ganhar um carro novo, não é? Com certeza você não vai orar para coisas materiais ou coisas do tipo. Provavelmente você vai fazer a oração mais sincera possível, não é? Provavelmente você vai vasculhar lá no interior da sua alma as coisas mais sérias para você. Por exemplo, você provavelmente vai orar, Deus, eu vou morrer, mas cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa. Eu sei que eu vou partir, vão me... Você ia procurar as coisas mais importantes para você. Quando aconteceu o Covid, a minha mãe ficou na UTI. Em Goiânia, e nós, os filhos, fomos lá. Ela estava, só faltava um nível, não sei qual era o nível lá da oxigenação dela. Se ela baixasse um pontinho mais, ela teria que ser entubada. Ela estava muito, muito, muito fraquinha, muito debilitada, ao ponto de entubar ela. E eu corri para Goiânia, fui lá na UTI, e acabou que estava eu e meus irmãos lá. E minha mãe, daquele jeito que ela estava ali no hospital,
ela disse assim: se eu tiver que passar por isso de novo, para ver vocês unidos como eu estou vendo agora, eu passo de novo. Ou seja, ela expressou a vontade mais pura do coração dela. O sonho da minha mãe era que os irmãos estivessem juntos. E ela estava disposta a passar por aquilo de novo. Quando Jesus estava no caminho da morte, aquela noite ele ia ser entregue. Ele fez uma oração, a mais séria de todas. Ele expressou o desejo mais profundo do coração dele. E se você se considera cristão, no mínimo, você tem que conhecer o pedido número 1 do coração de Jesus. Ele disse: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E ele repetiu isso na oração antes de partir. Ou seja, quando ele morreu, o único pedido que ele tinha: Deus, Pai, que eles sejam um, que eles sejam um corpo, que eles sejam unidos. O que todo pai quer? Que os filhos, os irmãos se deem bem, que se perdoem. É ou não é? Muitas vezes alguém tem que morrer da família para poder reunir a família, já percebeu? E aí a gente fala assim: poxa, teve que morrer a mãe para a gente se perdoar, para a gente se resolver, teve que morrer o pai. Jesus morreu e ele disse: eu quero que eles sejam um. Jesus nos chamou de igreja. Pena que colocaram esse nome. Traduziram a palavra igreja. O que ele disse não é a palavra igreja, ele disse eclésia, que significa assembleia, união de pessoas. Ele ama isso aqui, ó. Isso aqui é tão sério que ele disse assim, na sua palavra, que ele habita nos louvores do seu povo. A presença dele vem quando nós estamos unidos. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a nossa separação, a nossa desunião. Talvez você tenha ouvido alguém usado por Satanás, ainda que seja milionário na internet, dizendo assim: você não precisa congregar numa igreja, você não precisa ter comunhão com seus irmãos, você e Deus sozinho já é o suficiente. É uma cobra te ensinando a ser cobra. Porque se esse homem fosse homem de Deus e ele conhecesse o coração de Jesus, ele ia dizer para você assim: passa por cima do teu orgulho, passa por cima e vai lá e ame os seus irmãos e lave os pés deles, seja um com eles, cuide do seu pastor, cuide da sua igreja, vamos andar em união. Ele jamais, se ele fosse homem de Deus, diria para você: sai e viva do teu jeito. Isso não é o evangelho. Se você hoje não quer fazer parte da igreja do Senhor Jesus, você não tem autorização de se considerar cristão. Você apostatou da fé. Você não está sequer fazendo o maior pedido de Jesus. Não está escrito na Bíblia para você ter comunhão a sós. Alguém inventou essa doutrina diabólica. Não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Onde está escrito isso? A Bíblia diz assim: não deixar a congregação. Amai uns aos outros, servir uns aos outros, suportai uns aos outros. Ah, mas é que eu vou lá na igreja e me ofendem. Irmãos, o propósito do seu irmão é te ofender. Quem aqui que teve irmão em casa? Quem aqui não é filho único? O que fazia o teu irmão 24 horas por dia? Te incomodar e te ofender, não é? Para quê? Para forjar o amor, o teu caráter. Eu tinha irmão. Aí, o Esdras e a Chloe, tá lá em casa, os dois. O Esdras tem 5, a Chloe tem 3. Daqui a pouco começa. Aí eles brigam, vem um chorinho. Passa 2 minutos, o que acontece? Estão brincando de novo. Estão se abraçando. Está tudo resolvido.
A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Temos que ser humildes como uma criança. Temos que ser rápido em perdoar, rápido em abraçar. Nós precisamos de uma igreja de gente que não vai sair por causa de uma ofensa. Quando você diz assim, eu vou sair por causa de uma ofensa, você está dizendo assim, eu sou tão perfeito, eu sou indigno de receber uma ofensa. Você está dizendo que nunca ofendeu ninguém. E se você está aqui essa noite dizendo assim, eu não vou na igreja porque lá me ofendem, e você é tão perfeito que você é indigno de que alguém te ofenda, eu vou orar para Deus te levar para o céu hoje ainda, porque você não é digno de estar entre nós. Você não está digno de estar na terra. Você está ao nível mais perto da perfeição, quase Jesus Cristo você é. Então Deus leva ele, Senhor. Você é indigno de estar na terra. Ninguém pode te ofender. Você se considera cristão? Você tem a cara de dizer que é cristão? Então faça só, pelo menos, um pedido maior de Jesus. Seja um com seus irmãos. Sabe, irmãos? O mesmo irmão que às vezes te fere, também é o irmão que te cura. Para você pensar. De quantas coisas você foi curada só porque está na igreja. Quantos abraços te curaram. Quantas pregações te curaram. Quantas verdades você ouviu que te curou. Quando a gente convive entre ofensas e perdão e resolvemos. Mas a comunhão também cura. A comunhão também te levanta. Quantas vezes você quis desistir? Você veio na igreja, recebeu uma palavra que você falou, não, vale a pena continuar. Fique em pé nessa noite. Diz a Bíblia que o pai do filho pródigo estava lá esperando. O filho pródigo chegou e o pai beijou ele, recebeu ele de volta. O maior sonho daquele pai era ter o filho de volta na casa. O maior sonho de Deus essa noite. E eu trabalho para Jesus, eu quero cumprir o desejo do coração do Pai. O maior sonho hoje é que você venha fazer parte da família. Que você venha se integrar à igreja. Que você venha voltar para os caminhos. Que você volte a amar os seus irmãos, ter comunhão com os seus irmãos, perdoar os seus irmãos, pedir perdão também. Talvez alguém esteja aqui essa noite, ouvindo. E você está afastado. Talvez você não está vivendo na plenitude. Talvez você não está congregando. Você sabe que você é um filho pródigo. Essa noite é a noite da tua reconciliação. Aleluia. E nós vamos cantar um louvor, amém? Vem vocês dois aqui perto aqui. Nós vamos cantar. Deus quer restaurar você hoje. Eu peço à igreja que esteja em adoração e intercessão, porque essa noite vai ser uma noite linda de restauração. Vidas vão se render aos pés de Jesus. Recebi um novo coração. Vamos cantar. Do Pai. Coração. Coração regenerado. Coração transformado, coração. Segura aí, só um pouquinho. Aleluia. Quem recebeu um novo coração do Pai? Quem aqui nessa noite precisa dessa reconciliação com Jesus? Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Quem aqui nessa noite precisa voltar para a casa do Pai? Quem aqui é um filho pródigo assim? Eu quero, pastor, eu preciso dessa oração. Hoje eu quero restaurar minha comunhão com Deus, com a igreja. Ora por mim, pastor. Tem alguém nessa noite
que quer entregar sua vida a Jesus de novo, voltar para Jesus. Deus abençoe. Faz um sinal com a mão se você precisa dessa oração nessa noite. Lá em cima. Mais uma vez. Se você quer voltar para Jesus hoje, tem jovens chegando aqui. Faz um sinal com a sua mão para mim saber. Eu quero orar por você. Tem mais alguém por aqui? Alguém lá em cima? Tem alguém lá em cima? Tem um jovem lá em cima? Quem mais fala assim, pastor, ora por mim, eu quero voltar para Jesus. Eu quero restaurar minha vida com Deus hoje. Quero voltar para casa. Me aceita de novo, papai do céu. Eu sou o filho pródigo. A palavra do Senhor, igreja, olha quanta gente está chegando. Tem mais gente chegando. Ante de ti, Senhor.